Paz do Senhor Jesus a todos e a todas. Sou o pastor Luiz Alberto. Mais uma aula de homilética. Bom, vamos iniciar essa nossa aula falando sobre o capítulo 2 da disciplina de homilética. A nossa apostila já está pronta e o mais rápido possível estarei repassando aí para os irmãos. Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui os slides. Vou ver aqui se a gente consegue aqui o mais rápido possível compartilhar esses slides. Melhor, não é bem o conteúdo da apostila, né? Nós vamos compartilhar aqui nesse momento. Então, vamos lá. A nossa aula de hoje, nós vamos falar do capítulo 2. E os assuntos que nós iremos abordar aqui na introdução é a importância da locução do pregador. Locução é a maneira como o pregador se expressa ao seu público, né? À sua igreja. E o poder da força e a força psicológica. O pregador vai usar de uma força psicológica para que os seus ouvintes possam estar atentos e ele está propondo o que ele está dizendo, né? Também temos a força sociológica e a força verbal. Esses conceitos nós iremos esmiuçar ao longo do nosso estudo. E, mais uma vez, ao longo dessas nossas aulas, falamos a respeito do o pregador estudar o assunto. Ele tem que estudar o assunto para poder absorver o conteúdo e repassar para o seu público, né, os seus ouvintes. E outra situação também, o pregador precisa conhecer o tema. Então você tem que ter um tema, você não pode, em hipótese nenhuma, sair desse tema. Você tem que permanecer fixo no tema e dali por diante, uma vez fixado o tema, você pode fazer as devidas aplicações dentro daquele tema. Na hora de pregar, o pregador tem que ter ânimo. Vamos falar aqui a respeito desse quesito. O pregador tem que ter ânimo. Ele também tem que saber usar de fatores emocionais como razão, emoção. E, por fim, usar palavras corretas, palavras certas na hora certa. Amados irmãos, tudo isso aqui o pregador precisa. Mas, antes de tudo, ele precisa de ter um relacionamento íntimo com Deus. E nós só obtemos esse relacionamento através da oração, através do jejum e nos prepararmos, né, para poder estar pregando de uma maneira eficaz. Então, tudo isso aqui não adianta nada se você não tiver um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, para que você possa repassar a palavra do Deus Todo-Poderoso. Que nós estamos proclamando é o Evangelho. O Evangelho ele é o poder para salvar todas as pessoas e através do Evangelho nós é, proclamamos o reino de Deus. Então vamos continuar aqui o desenvolvimento falando um pouco da importância da locução do pregador. O que é a locução? Locução é a maneira de você se expressar, você falar bem. Aqui nós já falamos algumas vezes aí nas aulas passadas, né, a importância de falar bem, falar com
com a expressividade, né? Persuadir seus ouvintes através da palavra. Mais uma vez, eu deixo bem claro: antes de tudo, você tem que ter um tempo de oração para preparar a mensagem, também absorver o conteúdo para você ter como falar bem. Esse é um fator preponderante na pregação, é a locução. Se você chegar para pregar, começar a falar palavras, né, com muitas dificuldades, né? Muitos têm aquela gagueira, né? E fala, lê o texto de forma errada, sem observar a pontuação, as vírgulas. Então, essa é uma maneira de você passar para os seus ouvintes que você tem uma boa locução. A locução nada mais, nada menos do que falar bem e, de uma forma que você possa persuadir os seus ouvintes, né? É, a união de vários fatores e de outros meios de informar surgiu a eloquência. Nós já falamos da eloquência, né? Que também é a mesma coisa, é sinônimo de uma boa locução, é você ter uma boa eloquência. É, significa eloquente e é lá do grego, né? Falar com elegância. Nós já falamos isso aqui já em outra aula. Você falar bem, vai falar com elegância. E o seu público, só de ver que você tem uma maneira correta de se expressar, de falar bem, falar com elegância, falar com firmeza, você já vai só por esses aspectos manter a atenção da sua congregação, seus ouvintes, né? E aqui, falar bem não é gritar, gesticular ou falar de forma desproporcional. Tem muitos pregadores que querem se impor pela gritaria, né? Falar alto, gritar de uma forma desproporcional. E essa maneira não é a maneira correta. Você tem que falar de uma maneira que as pessoas possam entender, também sem agredir, né? Sem movimentos bruscos, agredir, que, que as pessoas, os ouvidos, né, das pessoas, né? Com gritarias, com palavras que fora de contexto. Isso é uma ação que o pregador tem que ter em mente, né? Tem que pregar de uma maneira que não, não ultrapassa as condições normais. É, agora nós vamos falar aqui no próximo slide, né? E aqui já está uma, um preâmbulo, né? Maneiras que podem convencer homens a agirem sob o poder da retórica e da oratória. Então aqui nós vamos falar dessas formas aqui, ó. Nós temos o poder da força e o poder da força psicológica. Todas essas ferramentas aqui, é bom que nós temos em mente que nós temos que usar para fazer uma boa pregação. O poder da força, veja bem aqui um aspecto histórico a respeito desse poder da força. Através das guerras, era muito comum naquela época. Melhor, as guerras, né? Deixa eu consertar aqui. As guerras eram muito comuns naquela época. Tinha vários momentos ali que tinha guerras dentro do Império, depois ali dentro, quando o Império Romano caiu, né? E as guerras eram constantes, né? E os líderes tinham que ter um poder de persuasão. Eles usavam essa retórica, a oratória, para convencer que a guerra era necessária. Veja bem, é uma forma errada, né, de usar a retórica e a oratória, né, que nós já falamos em aulas passadas, para convencer as pessoas de que a guerra é necessária. A guerra, nós sabemos que ela é desnecessária, não precisava de ter tantos conflitos. Porém, essa é uma realidade
na história da humanidade, né? E através do discurso, inflamados, eles convenciam as pessoas a participarem das guerras como se não houvesse outro caminho. Então, os líderes, eles usavam da retórica, também da oratória, para convencer as pessoas a participarem da guerra. Primeiro eles convenciam que a guerra era necessária, depois eles convenciam a participar da guerra. A pregação, diferentemente da guerra, ela proclama o amor de Jesus para as suas, para o amor de Deus para as criaturas, né? O amor de Cristo para todos que habitam aqui na Terra. É uma forma diferente de proclamar, né, esse discurso e essa oratória, é através do amor. Então nós temos que entender, nós temos que convencer, melhor dizendo, as pessoas que somente Jesus ele salva, somente Jesus ele cura, somente Jesus tem palavras de vida eterna, somente ele. Então nós temos que convencer as pessoas a esse respeito e convencer também as pessoas a participarem do corpo de Cristo, porque não há outro caminho. Essa é a verdade. Não há outro caminho. O caminho é só Jesus. O próprio Jesus disse: "Sou o caminho, a verdade e a vida". Portanto, nós temos que usar desses artifícios, né, para poder convencer, usar da oratória, da retórica, para convencer as pessoas que Jesus é a solução para tanto na nossa vida terrena, para a nossa vida eterna, nossa vida espiritual. Jesus, ele é a solução. Então nós temos que usar esses argumentos, dessas ferramentas, para que as pessoas possam entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e só nele há palavras de vida eterna. Então aqui, o poder da força psicológica. Aqui aparentemente dá a entender que isso depende de nós, mas não. Isso não depende somente do pregador ou do orador. Depende de uma ação conjunta, né, entre o Espírito Santo e o pregador. E o Espírito Santo ele usa homens como eu, vocês, homens e mulheres, né, como nós, para proclamar esse evangelho. Então isso é uma ação conjunta. E nós pregamos o evangelho e é o Espírito Santo que convence, né? Esse poder, veja que o poder da força psicológica fazia com que as pessoas assimilassem, através da retórica, a necessidade da mudança de pensamento. O poder da força psicológica agia em cada um que ouvia o discurso. Então você trabalhava através da sua persuasão, da sua retórica, da sua oratória, o consciente das pessoas e mudava o pensamento das pessoas. O que nós fazemos hoje quando nós pregamos o Evangelho? A gente muda através das nossas palavras, inspiradas, iluminadas pelo Espírito Santo, a gente muda o pensamento das pessoas. Muitos que eram ímpios passam a ser convertidos ao Senhor Jesus. Então, há uma importância muito grande nesse poder da força psicológica. Quando você fala, você vai diretamente na mente das pessoas através das suas palavras. Ali o Espírito Santo começa a agir, mudando de pensamento, mudando o pensamento daquelas pessoas, né? Nós chamamos na teologia de metanoia, muda o pensamento. Então você tem que usar todas essas ferramentas e estar sempre na dependência do Espírito Santo, né? Então vamos lá continuar aqui no desenvolvimento. Também existe a força sociológica. Então nós falamos sobre a força aqui, ó. A força, o poder da força, a força psicológica.
Nós estamos falando da força sociológica e da força verbal também. Bom, vamos falar por enquanto da força sociológica. Era abordada a situação social dentro de uma organização que se dizia democrática, né? Estava surgindo naquela época a democracia, né? Democracia, o sistema de governo que nós temos hoje atualmente no Brasil, mas a democracia surgiu primeiramente lá na Grécia. E os discursos dos oradores, né, dos filósofos, eram voltados para persuadir os elementos da sociedade, né, as pessoas, né, de um modo geral, a voltarem cada vez mais para os problemas da sociedade de um modo geral. Veja bem, eles, através da pregação naquela época, discurso, eles traziam o entendimento que haveria a necessidade de mudança de vida e, principalmente, no que diz respeito à sociedade. A pregação também tem esse efeito. A pregação também nos mostra como está a nossa sociedade nos dias atuais. A sociedade ela está corrompida pelo pecado, né? Desde os primórdios, a sociedade está corrompida pelo pecado. E tudo que nós possamos fazer ainda será pouco, porque o pecado tomou conta da situação. Mas Deus ele pode salvar pessoas através desse discurso, através dessa oratória, para nós convencermos também sobre as questões sociais do nosso convívio, né? A questão da fome, a questão das drogas, a questão do perigo que a sociedade passa, né, através das ações marginais. Então, tudo faz parte da condição sociológica. Nós temos que usar desse poder sociológico para convencer também a sociedade a melhorar, né? Melhorar a nossa vida aqui na Terra, não deixando de se focar também na, na vida eterna, porque nós temos a vida secular, nossa vida normal, e sempre com foco na nossa vida eterna. Nós temos que usar esse poder sociológico, da força sociológica, para convencer pessoas que é preciso mudanças também aqui nossa vida terrena. E a força verbal aqui é a força da palavra. A palavra ela que nos dá a condição de estar mudando pensamentos das pessoas. Uma pessoa que tem uma visão distorcida de Deus, através da nossa pregação, ela vai absorver a verdade sobre Deus. Então, é muito importante nós temos esse poder da força verbal. E a força verbal usava o poder da oratória. Mais uma vez, isso é muito importante, irmãos. Oratória. Você vai usar os verbos, as forças verbais, para estar implementando mais a oratória e fazendo com que as pessoas entendam o que você está dizendo, mudando a sua mente, mudando a sua vida. Isso é muito importante. Podemos afirmar que podemos afirmar que era uma boa fala, né? A oratória, mais uma vez, é a boa fala. Convencer as pessoas por meio das palavras. Somente o ser humano tem o poder das palavras. A palavra, a língua falada, veio se desenvolvendo ao longo do tempo. Somente nós, os seres humanos, tem esse poder de persuasão através das palavras. As palavras, né? E nós temos que usar esse artifício. Está falando que nós somos seres sociáveis, né? Bom, continuando aqui, é, tem uma citação aqui que diz que a boa fala e o verbo fácil culminaram na retórica e na oratória. Delas surgiram 4 maneiras para convencer os homens. A força verbal é uma delas, né? Então,
Essas quatro maneiras aqui que nós falamos, né, a respeito do poder da força psicológica, poder da força sociológica, né, e o poder da força verbal. Essa é as formas que nós temos como ferramentas para usar para convencer pessoas que nós estamos dizendo. E nós estamos fazendo isso por uma causa nobre, não é para nosso desejo pessoal, sim proclamar o Evangelho e cumprir o que o Senhor Jesus determinou, é pregar o Evangelho a toda criatura. Então, amados irmãos, o Evangelho tem o poder para salvar todo aquele que crê. Então, é muito importante. Os homens, nós, homens e mulheres, pregadores da palavra, somos privilegiados, porque somente a igreja tem o poder de proclamar o Evangelho. Os anjos não têm, né? Somente a igreja tem essa capacidade, essa incumbência de proclamar o Evangelho. Então não é pouca coisa, não. Nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Nós somos os peregrinos, estamos aqui de passagem. Nós temos que zelar pelo nosso convívio aqui na terra, voltado para a eternidade, e por isso que nós somos embaixadores de Cristo. Embaixador é uma alta autoridade em uma terra estranha. É a autoridade que representa um rei em um lugar que não lhe pertence, num território que não lhe pertence, que não, melhor, nós somos representantes de um rei em um território estranho, né? Continuando aqui, o pregador, ele precisa, isso aqui é essencial, irmãos. Todas as aulas eu irei falar desse, desse requisito aqui que o pregador tem que ter. É estudar o assunto, estudar o texto bíblico, esmiuçar o texto bíblico, retirar, fazer uma palavra técnica que nós usamos, uma exegese. Exegese é retirar do texto o que ele está dizendo. Nós temos compromisso de pregar o que o texto bíblico está dizendo. Nós não temos compromisso com nós mesmos, com a nossa ideia. Não. Nós temos compromisso com a palavra. Pregar o que o texto está dizendo, repassar para as pessoas o que o texto está falando e depois aplicar na vida de cada uma das pessoas. Essa é a principal incumbência do pregador. É ler o texto, é aplicar o texto, explicar o texto e aplicar o texto nos dias de hoje, para que possa, diante dessa aplicação, fazer a diferença na vida das pessoas, edificar a vida das pessoas e edificar também a igreja como um todo. Então, isso é muito importante, nós temos esse entendimento que nós precisamos estudar a fundo a palavra. Se você vai pregar 40 minutos, você tem que estudar pelo menos, você tem que ter um conteúdo pelo menos 10 vezes mais desse tempo. Você tem que ter um conteúdo para falar pelo menos 4 horas. Então veja que aí você vai conseguir dominar o assunto. Você tem um conteúdo vasto. Se você chegar com conteúdo mínimo, você vai ter dificuldades, porque você vai falar e com um curto espaço de tempo você já falou tudo que você sabia e o restante da pregação, como é que fica? Muitos pregadores, infelizmente, acontece isso. Eles têm um conteúdo muito pequeno, eles começam a falar, de repente acaba o conteúdo, aí ele começa, né? Aquela contação de histórias, aquela falar de si mesmo, falar de experiências dele, esquece o que o texto está falando, né? O que o texto está dizendo.
Então nós temos que ter conteúdo. E para isso precisamos estudar a fundo, né, todos os aspectos. Desenvolvimento e o conhecimento do tema. Aqui também é uma situação muito importante que nós temos que ter. Você vai ler um texto bíblico, você vai, você vai retirar um tema, né? E você vai ter que falar sobre o que está escrito ali. Você vai ter que não pode fugir do tema. Não pode fugir do que está escrito ali, do que o tema propõe para a sua pregação. Veja que nós já estamos falando aqui da pregação em si. Então, o tema é a parte importantíssima da pregação. Existem pregadores que não vai nenhuma crítica, porque criticar não é o nosso objetivo aqui, e sim aprender. O que acontece? Tem pregadores que lê um texto e vai pregar outros temas diferentes do que o texto propõe. Então é errado. Você tem que pregar o tema que está contido ali naquele texto. Você não pode fugir disso. Se você fugir do tema, você já perdeu todo o objetivo da sua pregação. Não pode fugir do tema. O tema tem que estar a todo momento sendo enfatizado, porque é o que você quer repassar para, para o seu público, né, para a sua igreja. A questão de conhecer o tema está atrelada ao estudo do assunto, ou seja, quando o conteúdo é estudado intensamente, o tema também é assimilado de forma satisfatória. Veja que uma coisa puxa a outra, né? Você estuda bem o conteúdo, você assimila o tema, você não vai fugir do tema. Mais uma vez, eu enfatizo: você sair do tema, sua pregação está perdida. Não tenha isso em mente. Você vai estudar o que o texto está dizendo, e vai ficar preso ao tema da pregação. Não sair de forma nenhuma. Se você, se você fizer algum tipo de ilustração, você, as suas ilustrações têm que estar dentro do tema, porque senão fica desproporcional. Você vai estar tem um tema e você está falando de outra coisa totalmente diferente. Não pode isso acontecer. O pregador nunca deve sair do tema proposto, né? Nós iremos estudar um pouco mais à frente sobre esse sermão, né? E o tema seja preservado. Então, nós vamos trabalhar essa temática, né, a respeito do tema posteriormente, bem detalhadamente. Então, continuando aqui, o pregador, irmão, tem que ter ânimo para pregar. Ele tem que ter entendimento de que aquilo que ele está fazendo pode mudar a vida das pessoas que estão ouvindo. Pode mudar, porque ali, através de uma pregação, o Espírito Santo vai agir na pessoa, aquela pessoa que estava indo de passos largos para o inferno, vai se uma conversão e ela vai passar aí de passos largos para a vida eterna. É muito importante. Pregação, irmãos, é muito importante para a vida da igreja, para a vida das pessoas, de modo geral. Então você tem que fazer com ânimo. Você tem que ler o texto com ânimo. Você tem que explicar o texto com ânimo. E você tem que aplicar o texto com ânimo, sabendo que o que você está fazendo pode mudar a vida das pessoas, tem implicações não somente agora, na nossa vida terrena, mas principalmente implicações na vida eterna. Então é muito importante. Você tem que ter ânimo, você tem que amar aquilo que você está falando, fazendo ali naquele momento da pregação. Então, aqui um princípio importante da pregação é o ato do pregador ter ânimo, como já nós estamos enfatizando, né? Durante o seu discurso. Então, você chegar ali e transmitir para a sua igreja, a sua congregação, uma postura de desânimo,
aí você não vai obter a atenção daquelas pessoas e provavelmente o que você está falando ali não vai fazer efeito na vida daquelas pessoas. Então, o ânimo é importante. Veja aqui mais uma vez, eu vou enfatizar que ânimo não é sinônimo de gritaria, gestos extravagantes. Né? É, os ouvintes, é, e sim, né, transmitir aos ouvintes palavras que possam mudar suas vidas. Né? Então não é com gritaria, não é com gestos bruscos que você vai se impor. Sim, com o ânimo que você vai repassar aquela palavra de vida eterna. Né? O orador deve repassar a sua mensagem com vigor, vontade, coragem e principalmente aqui um fator muito importante é você acreditar no que você está pregando. Esse é um fator essencial. Você tem que acreditar naquilo que você está pregando. Só assim você vai poder transmitir a sua pregação com ânimo, né? E produzir também impacto na vida das pessoas. Você tem que ter em mente que a sua pregação ela tem que ser impactante. As pessoas têm que ficar impactadas, né? Com o que você está pregando ali. E fica bem e prepara, né, o terreno para que o Espírito Santo age. É, pregador que sobe no púlpito desanimado, sem convicção, não será de forma alguma um motivador. Sua mensagem não terá nenhuma eficácia. Você já demonstra que você está subindo ali no púlpito, né, no altar, desanimado, você não vai ter êxito na sua pregação. Você está falando assim de uma forma muito mansa também. Veja que tem que ter um equilíbrio. Você não precisa de gritar, fazer gestos extravagantes, mas também você não pode ficar falando aquela coisa muito mansa, muito num tom de voz linear. Você também não pode agir dessa forma. Você tem que subir o tom dentro da medida certa, abaixar o tom, chamar atenção para o que você está falando. Né? Os gestos têm que ser gestos equilibrados também. Assim você consegue transmitir com ânimo sua mensagem. Né? É, devemos lembrar que a palavra de Deus está sendo pregada. Devemos lembrar que é a palavra de Deus que está sendo pregada. Veja bem, não é a palavra de qualquer um, não. É a palavra de Deus. Né? Portanto, o pregador deve viver intensamente aquele momento. Aquele momento que você está ali no púlpito, no altar, você tem que viver intensamente aquele momento que ali está saindo palavra de vida eterna. Pois o conteúdo da mensagem trará implicações para sempre dentro das pessoas que estão ouvindo. Então, mais uma vez, enfatizando a importância da pregação, terá implicações eternas na vida daquelas pessoas. É, atentar para fatores emocionais, razão e emoção. Aqui são duas coisas que parece que são antagônicas, né? São contrárias, mas na verdade elas não são. Você pode usar a razão para atingir o coração, atingir a mente, né? Melhor dizendo, a mente das pessoas que você está pregando. Pode também usar a emoção, né? O homem possui razão e emoção, tá? Essas duas questões. Em alguns casos, age mais com a razão e outros com a emoção. Então, há momentos que a razão fala mais alto e há momentos também que a emoção fala mais alto. Porém, que, ó, existe uma estatística de que alegam que as decisões, em 60% dos casos, são tomadas sob influência da emoção. Portanto, o orador precisa saber usar adequadamente e de forma equilibrada tanto a razão como a emoção. Então, mais uma vez, equilíbrio. Você tem que usar a razão para poder fazer com que as pessoas tenham
sentimento racional, né? Porque o nosso culto, ele também é racional e também a emoção é importante. Porque a emoção é um sentimento que cada vez mais age como uma forma impactante nas pessoas, né? Você não deve ser racional em demais, né? Racional em excesso, nem emocional ao extremo. Então você tem que equilibrar tanto a razão que você está pregando, que você está ensinando, quanto também a emoção. Esses dois fatores são importantíssimos para aquele que está pregando a palavra, né? A razão, também a emoção. E também usar as palavras certas. Isso já está ali na questão da retórica, da oratória, o uso das palavras corretas. Você não deve usar palavras baixo calão, né? Palavras chulas. Não deve usar esse tipo de expressões lá no altar, porque ali o local que você está pisando ali é santo, né? Então você não deve usar palavras inadequadas ali na hora da sua pregação, evitar falar gírias, né? Falar palavras que possam estar não, que não edificam a vida das pessoas, né? Gírias, outras coisas mais. Também, você como pregador, você tem que estar atento a termos técnicos, né? Às vezes você quer falar coisas muito técnicas, muito difíceis, e as pessoas que ali que estão, elas não entendem, é porque elas são leigas na maioria das vezes. Elas não entendem palavras muito técnicas, né? Se você vê um médico conversando, você vê as palavras que ele usa, né? Palavras técnicas. Então você praticamente não entende o que eles falam. E assim por diante. Mas, como está pregando, você tem que, primeiramente, conhecer o público que você está pregando. Você tem que pregar de acordo com. Você tem que usar palavras, né, para que eles possam entender, né, de acordo com a capacidade que eles têm de entendimento. Então você não pode usar nenhum vocabulário muito sofisticado, muito técnico, e também não usar palavras inadequadas. Você tem que fazer essa mesclagem, né, de usar palavras que, que as pessoas entendam, né? E se o orador estiver falando para uma multidão de pessoas, deve entender que nesse meio haverá pessoas de várias faixas etárias. Portanto, deve usar palavras que seja do entendimento de todos. Então você ali, no meio do público que está te ouvindo, vai ter pessoas ali que são pessoas mais jovens, são pessoas de meia idade, são pessoas idosas. Então o que vai acontecer? Você tem que falar as palavras que todas as pessoas entendam. Não usar muito vocabulário para jovem, porque aquelas pessoas mais idosas vão ter dificuldades de entender. Nem usar palavras, né, fora do contexto dos jovens, né, e somente no contexto dos idosos, os jovens ficar sem entender. Então você tem que usar uma palavra comum a todos eles, que eles possam entender todas essas faixas etárias. Também a questão cultural. Tem pessoas que têm um nível cultural, né, de um aprendizado mais elevado do que outras. Tem pessoas que são até semi-analfabetas, tem pessoas que têm cursos superiores. Não estou dizendo que um é melhor do que o outro, porque todas as pessoas são dotadas de conhecimento, né? Todas as pessoas são dotadas de cultura, mas tem algumas pessoas que estudaram mais, outras pessoas estudaram menos. Então você tem que saber dosar também a maneira que você vai se expressar, a maneira que você vai falar as palavras certas para que todos possam entender. Então, aqui concluindo o nosso estudo de hoje, né, nessa parte do estudo nós falamos, né, a importância da locução do pregador, nós falamos também sobre o poder da força psicológica,
Nós também falamos da força sociológica e a força verbal. Nós mais uma vez falamos que o pregador precisa de estudar o assunto. O pregador precisa de conhecer bastante o tema. O pregador precisa de ter ânimo durante a pregação. E fatores emocionais como razão e emoção são necessários em uma dosagem certa. E por fim, falamos como usar as palavras corretas na pregação para todos os públicos, de um modo geral. Então, esse foi a nossa aula, né? Este dia. Os irmãos possam absorver o conteúdo e cada vez mais brotem no coração de vocês esse desejo, né, de estar pregando a palavra de Deus. É um trabalho nobre, né? Trabalho árduo, porém nobre. Então, que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.